Olá, fofurinhas! Para quem não me conhece, eu sou Francineide, mãe das fofurinhas Sara e Samara. Eu estou aqui mais uma vez com vocês para dar um pouquinho do meu testemunho sobre esse mês de julho, que o ano passado, esse mês de julho, foi muito difícil para a gente. Foi um mês em que Sara estava muito doente, ficou internada 11 dias. E eu quero contar só um pouquinho para vocês como foi. Não vou me estender muito porque é longo. Eu tentei gravar esse vídeo, deu mais de 20 e poucos minutos. Então eu apaguei o vídeo e estou aqui tentando resumir o máximo possível para vocês, tá certo? Então, mês passado, Sara esteve muito doente e fomos à emergência umas 3 vezes, fizemos exame de sangue e deu uma pequena infecção bacteriana no exame dela e ela estava tendo febre. Mas só que na emergência da UPA só mandavam para casa. E quando umas 3 vezes que ela foi socorrida em casa, quando ela foi socorrida, quando chegou em casa, ela desfaleceu um pouco. Nós percebemos que ela passou a tarde todinha dormindo e quando ela acordou, ela não tinha ânimo para nada e ela não queria nem abrir os olhos. Estava suando muito frio, então levamos ela novamente à UPA e quando ela chegou lá, a glicose dela estava baixa. Aí deram medicação para a glicose subir e a glicose subiu demais. Aí depois deram medicação para a glicose descer. Aí a glicose desceu e não quis subir mais. Aí nisso ela ficou em observação, passamos a madrugada toda lá. Quando foi pela manhã, o médico que trocou de plantão, veio ver como é que Sara estava. Ele tinha visto os exames dela, tudinho, tinha visto que ela tinha sido e tendo para emergência várias vezes, com febre alta, essas coisas. E tinha visto o exame de raio-x dela, que aparentemente estava normal. Aí ele disse, olha mãe, não sei porque essa glicose dela não está subindo, e nesse exame dela aqui deu uma infecção e a gente vai tratar essa infecção. Tem mais alguma coisa que você gostaria de me mostrar? Eu disse, doutor, tem uma pintinha aqui atrás da orelha dela, uma pintinha vermelha. Aí ele fez, quando ele viu essa pintinha, ele fez assim, pronto mãe, eu acabei de constatar o que eu queria. Ele pegou, foi para a enfermeira, mandou a enfermeira preparar a sala todinha do isolamento, que isso iria ser colocada lá. Quando eu escutei isso, eu paralisei. Aí eu esperei meu esposo chegar na sala, que a gente estava na área da pediatria amarela das crianças lá na UPA. Quando meu esposo chegou, eu disse, fica aqui com ela que eu vou falar com o médico. Aí eu fui na enfermeira, eu disse, enfermeira, onde é que tem esse médico? Eu preciso falar com ele. E ele disse, mãe, ele tá lá no consultório 2 da pediatria, vai lá. Quando eu cheguei lá no consultório, ele estava sentado numa mesa, junto com dois médicos. Ele fez assim, mãe, eu fiz assim, doutor, o que é que minha filha tem para ela ficar no isolamento? Aí ele fez assim, olha mãe, não é certeza, mas ela está com suspeita de meningite. E eu vou começar a tratar logo. Eu posso até estar enganado e posso até estar pecando por excesso. Mas eu vou iniciar o tratamento agora. Ela vai tomar um antibiótico bastante forte para combater. E você vai tomar um comprimido. Sua esposa tomar um comprimido, seu esposo. E quem teve contato com ela nesses dias também vai tomar essa medicação. Enquanto isso, vai entrar em contato com o Hospital Correia Picanço, que é onde trata. Ela vai fazer o exame da coluna, retirar o líquido, para ver se realmente ela está com meningite. Mas vamos iniciar o tratamento agora. Aí nisso eu me sentei, chorei, mas pedi força a Deus. Ele disse, vamos voltar comigo para a sala. Aí quando eu voltei lá para a pediatria, onde Sara estava, todas as crianças que estavam dentro, junto com Sara, estavam todas no corredores com suas mães. E Sara ficou sozinha na sala. E quando entrei no corredor, as mães tudo olhando para mim. As fofurinhas estão ali, brincando, fazendo mau barulho. Aí quando eu entrei, quando eu cheguei no corredor, as mães todas olhando para mim. Quando eu entrei na sala, estava somente Sara e o meu esposo lá na sala. Aí eu tomei aquele choque, né? Porque ele tinha esvaziado a sala toda, só deixou Sara lá. Aí disso recolheram novamente o exame de sangue de Sara. E ele disse que a gente ia ficar do isolamento e que depois essa sala ia ser retirada para fazer o raio-x. Nós fomos para o isolamento. Eu não poderia abrir a porta. Para eu abrir a porta, para chamar a enfermeira, eu tinha que interfonar, tinha que apertar o botão, que ela viria e a gente ficaria ali. Aí Sara saiu novamente da sala do isolamento para fazer o exame de raio-x, com a máscara, tudinho, e depois retornou para a sala. E durante esse período eles me deram uma vasilha para a Sara fazer xixi ali dentro, onde tinha as medições, para ver quantidade de líquido que estava sendo retirado de Sara. Aí ele disse que era para eu medir e dar medição à enfermeira e jogar aquele xixi fora, a urina fora. Enquanto isso, eu fiquei lá com Sara.
E eu pedindo forças a Deus para não chorar, pedindo forças a Deus para ser forte. E Sara olhava para mim e dizia assim, mamãe, tá tudo bem? Eu disse, tá tudo bem. Eu vou ficar boa, você vai ficar boa. Deus está no controle, Deus está no controle. Era sempre essa conversa que Sara tinha comigo. E dentro de mim, eu orando, dizendo a Jesus, eu quero levar minha filha para casa. Eu não quero que ela passe por esse exame da coluna, porque é muito doloroso. Eu quero levar minha filha para casa sem sequelas nenhuma. Era a minha oração. E eu dentro de mim, com aquela inquietação, porque a gente é humano, a gente é falho e a gente tem medo. Eu tinha muito medo, porque a gente sabe que meningite é uma doença que quando ela não mata, ela deixa sequelas graves. E a suspeita de Sara não era uma meningite viral, era uma meningite bacteriana. Então nisso eu estava dentro de mim muito angustiada. Mas eu não queria passar isso para ela e nem poderia passar isso para ela. Então, no momento que meu esposo estava lá comigo no quarto, eu ia para dentro do banheiro, chorava, 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 lavava meu rosto e voltava para a sala novamente com Sara. E a gente ficava normal, cantava, louvava, brincava. Eu não deixava transparecer que eu estava aflita para ela. E nesse intervalo, o médico não apareceu mais, né? Ele ficou de vir mostrar o resultado do exame, que ia ser umas 11 horas da manhã. Ele estava fazendo os papéis para ela ser transferida para outro hospital. Ele não aparecia e eu interfonava, né, apitava para a enfermeira vir, ela perguntava o que era, às vezes, cadê esse médico que não chega, para me dar algum resultado, ela, calma, mas ele vai vir. Quando trazia uma alimentação de Sara, a mulher não entrava, ela botava só o braço assim pela porta. E um episódio que marcou muito foi que tinha uma mãe em frente à porta, quando a gente estava de isolamento, uma mãe com a criança sentada, e essa mulher que foi trazer a comida de Sara disse assim para essa mãe, sai da frente dessa porta, mãezinha, saia, saia, vai pra lá, não fica aqui não, viu? Sai de perto dessa porta, a senhora e seu filho. Então, assim, a gente tava lá como se fosse que tava com a suspeita de uma doença muito contagiosa, né? Então, assim, a gente tava isolada mesmo. Isso me doía, né? Porque eu via tudo isso, eu olhava para Sara e dizia, como? E foi quando eu fui pedir oração, que na nossa igreja aqui em Pernambuco, todos os dias tem sido oração, de segunda a sexta. E nesse dia é um dia de sexta-feira. Então eu saí pedindo oração para o coral infantil, eu saí pedindo oração para o círculo de orações que existiam naquela sexta-feira. E a igreja levantou um clamor por Sara. Tanto a igreja de São Lourenço da Mata, onde eu faço parte, como a igreja de Camaragibe, como a igreja de Iputinga, no Recife. Foi uma tarde de clamor. Então, assim, várias irmãs, várias pessoas estavam orando por Sara. E eu não disse a essas pessoas que Sara estava com meningite em nenhum momento. Só disse que Sara estava passando por um momento muito difícil de saúde, que estava necessitando das orações da igreja. E a igreja levantou o clamor. E ali a gente passou a tarde toda. Minha irmã foi ver Sara. A gente correu o risco de pegar, né? Minha irmã correu o risco de pegar tudinho, mas a gente nesse momento não se preocupou com isso. A gente queria estar o mais perto de Sara possível, porque a gente não sabia se a gente ia ter aquele momento de novo com ela. A gente não sabia de que forma seria dali para frente, quando ela fosse transferida, quando ela fizesse esse exame da coluna, se contestasse mesmo, constatasse mesmo a meningite bacteriana. Então a gente não sabia. O que a gente queria era estar perto dela e curtir cada momento que a gente tinha com ela. Então, assim, foi muito difícil. E passamos a tarde toda e o médico não trouxe nenhum resultado. Quando deu 7 horas da noite, a médica voltou a outra médica do plantão, não foi mais aquele médico. E chegou na sala uma médica e ela começou a examinar o pescocinho de Sara, mandou ela fazer o movimento, o pescoço estava doendo, tudo, e Sara dizendo que não. A perna de Sara, ela fez vários movimentos, tudinho. Eu disse, ô doutora, quando é que ela vai ser transferida? Ela falou, olha, mas ela vai ser transferida ainda hoje. Aí eu disse assim, e a meningite? O resultado da meningite, ela fez resultado da meningite. Aí nessa hora chegou outra médica, que também estava de plantão, que já conhecia a Sara, porque Sara vai muito para a UPA por causa da asma dela, do cansaço. Ela fez, é Sara que está aqui no isolamento. Eu disse, doutora. Eu fiz assim, eu queria saber da meningite dela, o que, é que vai ser feito. Ela fez assim, o médico não veio lhe dizer, mãe? Eu disse, não. Ela fez assim, não, ela não está com meningite. O Correia Picanço, o Hospital Correia Picanço descartou a possibilidade durante a tarde. Ele disse que ela não tinha nenhuma meningite, que não precisava ir para lá, ser transferida para lá, e que ela está apenas com pneumonia, e ela vai ser transferida para um hospital, outro hospital, né, que não é o Correia Picanço, ser transferida para um hospital para cuidar da pneumonia dela. Aí nisso o enfermeiro até disse assim, disse o nome do médico, que eu não quero dizer, né, por questão de privacidade e de respeito. O enfermeiro fez assim, mas esse médico,
Ele não erra diagnóstico nenhum e ele errou desse jeito com essa menina. Logo ele, eu não acredito que ele errou o quadro. É um método tão conceituado. Aí eu peguei e disse assim para esse enfermeiro: não, não se preocupe não, ele não errou o diagnóstico, não. Foi Deus que mudou o quadro. A igreja orou e Deus mudou o quadro. Porque assim, ele estava certo do que ele estava fazendo, ele estava certo do que ele estava tão certo que ele não teve nem coragem de chegar para mim e dizer assim: mãe, ela não está. Né? Ele terminou o plantão dele, ele não foi lá na sala para dizer que tudo que ele tinha constatado não existia. Ele não teve coragem para isso. Então, foi um momento assim de agradecimento a Deus. E Sara ainda passamos um processo muito grande ainda, porque ela foi transferida 3 vezes, tinha vaga, mas no hospital que ela foi transferida não tinha medicação, porque ela estava tomando Rocefin e era muito forte esse antibiótico, e não tinha em hospital de pequeno porte. Então ela foi transferida 2 vezes, ela passou um momento muito difícil e voltava para a UPA novamente porque não tinha um antibiótico, até então que ela foi para o hospital. Aí ela foi transferida novamente para o Barão de Lucena. Aí ela foi transferida para o Hospital Barão de Lucena. Quando chegou no Hospital Barão de Lucena, a gente sofreu muito, Sara sofreu muito, porque ela ficou na parte da emergência pediátrica, entre a amarela e a vermelha. Então, assim, a gente viu muita coisa acontecer ali. E o antibiótico que Sara estava tomando era o Rocefin, ele é muito forte, então estourava as veias de Sara. Então, o acesso saía facilidade, então ela sofreu muito, porque sempre era furada. Então, assim, foi um momento muito difícil pra gente, um momento muito doloroso, um momento que, assim, eu disse assim: meu Deus, vem cá, nos ajuda. E Sara já estava traumatizada, ela não podia ver enfermeira, ela não podia ver, porque estavam furando os dedinhos dela para ver a glicose dela direto, estavam todos os dedos dela tudo inchado. Então, assim, foi um momento muito difícil, muito difícil. Passamos um momento de muita dificuldade na parte da emergência, mas depois, com a graça de Deus, a gente foi colocada no andar de cima, no terceiro andar, na parte da enfermaria. E assim, foi onde amenizou mais um pouco, só que o antibiótico que estava tomando Sara, que estava estourando as veias dela toda, não tinha mais onde colocar. Ela teve que tomar esse antibiótico, só que ele era muito forte, era 12 ml. E assim, começou a prejudicar o estômago dela, ela sentiu muita dor e vomitou tudinho. Aí tentaram 3 vezes dar para ela tomar, via oral. Aí como não foi possível, aí a injeção era muito forte, muito dolorida. Então assim, Sara sofreu muito com as injeções. Mas Deus nos deu vitória. A Sara foi curada da pneumonia, deu alta. Isso faz um ano que aconteceu, foi exatamente nesse recesso de julho que eu estava. Eu passei o recesso de julho todo com Sara no hospital. E isso foi exatamente um ano que isso aconteceu, que minha filha foi diagnosticada com meningite, que passou um processo muito grande, de 11 dias no hospital, de sofrimento, mas eu estou aqui para dizer que Deus mais uma vez nos deu vitória, não é? Deus mudou o quadro, que eu poderia não estar com a minha filha hoje, nos meus braços, eu poderia estar com ela com algum tipo de sequela, mas estou com minha filha saudável, como vocês veem, estou com a minha filha muito inteligente, como você vê. Isso é para a honra e glória do Senhor, né? Porque esse momento mais difícil que eu passei ali naquele quarto, que não é fácil para uma mãe saber que sua filha foi diagnosticada com uma doença terminal, com uma doença que ela ou mata ou ela deixa algo muito difícil. E não é fácil, você tá com a sua bebê de apenas, já num tempo ela estava com 4 anos. Então, assim, para mim foi um momento de provação muito forte, né? Porque assim, a gente que é mãe, a gente diz: não, eu quero sofrer, eu quero sentir dor, mas eu não quero que minha filha sofra, eu não quero que minha filha sinta dor. E em contraponto a isso, tinha também Samara, que estava em casa sem a minha presença. E Samara também estava sofrendo, porque ela estava sem mim e sem Sara. Então, assim, ela brincava sozinha, ela fazia de conta que ela era Sara, então ela sentia minha falta. Então, assim, para mim foi um momento muito difícil, mas um momento difícil que eu passei com Jesus no meu barco, não é? Porque, assim, quando a gente tem Jesus no barco, a gente sabe que vai dar certo, que a gente vai vencer. Que a vida da gente é assim, a vida da gente é feito um mar, não é? Porque o mar tem aquele momento de calmaria, tem aquele momento de tranquilidade, mas de repente vem aquelas ondas fortes, vem aquela tempestade, e assim, tanto faz o mar tá calmo, como ele tá agitado, né, como ele tá bravio, é a mesma assim a vida da gente. Tanto faz estar naquela calmaria, como esse mês de julho. Eu disse: meu Deus, estou grata a ti, porque assim, enquanto o mês de julho do ano passado foi aquela tempestade, esse mês está tudo calmo, elas não adoeceram, tudinho, fomos à praia, voltamos, elas estão aqui brincando.
Então, assim, graças a Deus, esse momento da nossa vida tá na calmaria. Mas a vida da gente é assim, é altos e baixos. Mas o importante é estar com Jesus no barco. Né? Porque quando a gente está com Jesus no barco, o barco não vai naufragar. Né? Os três discípulos, os discípulos quando estavam ali no barco, que começou aquela grande tempestade, não é? E Jesus estava no barco e a tempestade não parava. Quando eles chamaram Jesus, que Jesus estava dormindo, né, entre aspas, e quando Jesus mandou o mar se acalmar, o mar se acalmou, né? Então, assim, a tempestade, o mar, o vento, tudo obedece ao comando de Deus. Então, quando Jesus está no barco, quando a gente pensa que o barco da gente vai naufragar, que a gente vai morrer, Jesus chega aí, calma, diz assim, eu estou aqui, eu estou contigo, tu vai passar, essa tempestade vai passar, não é? Porque Deus está no comando de tudo. Então eu louvo a Deus e agradeço a Deus, porque Ele mudou o quadro naquele dia da minha filha. O diagnóstico de meningite foi por água abaixo, ela não precisou nem fazer um exame da coluna como eu estava preocupada. Então isso tudo é para a honra e glória do Senhor. Então se sua vida tiver num momento assim de dificuldade, seja financeira, seja de saúde, seja qualquer tipo de problema, chame Jesus para o seu barco. Porque quando Jesus entra no barco, quando Jesus está no barco, você pode até pensar que vai naufragar, mas você não vai naufragar. Você pode até pensar que vai morrer nessa tempestade, mas você não vai morrer nessa tempestade, porque Jesus está no barco. Não é? Eu digo que Jesus não prova a gente além das nossas forças, não. Ele sabe até onde a gente aguenta. E Ele age no momento certo. Né? Muitas vezes a gente passa por alguma coisa porque Deus está provando a nossa fé. Deus está querendo saber até onde vai a nossa fé, a nossa confiança nele, não é? Então, fofurinhas, é isso. Eu queria aqui somente agradecer a Deus, né, por esse mais um ano que eu passei com a minha filha, um ano de vitória, não é, que Deus tem nos concedido. Aí tá aqui, ó, meus tesourinhos de mãe, todas assim descabeladas ainda, né, porque estão de férias, né, fofurinhas? Elas estão de férias, elas estavam brincando, aí tá assim, ó. O momento delas é assim. São 10 horas da manhã e só brincando. Se for lá na sala, tá mal bagunça, né? Mas tá aqui a Sara. Minha Sara Vitória. Minha Samara Heloísa. As fofurinhas de mamãe, que mamãe ama muito. Ah, filho, dá tchau pra fofurinhas? Tchau, fofurinha. Não quero. Não quer dar tchau? Não quero. Dá tchau pra fofurinha. Depois a gente grava outro vídeo. Esse vídeo vai ficar muito longo. Gente, eu quero que vocês batam. Like? Dê bastante like, né? A gente chegou a 600 inscritos, não foi, Sara? Eu quero chegar a 10 milhões. Oi, Sara, 10 milhões vai demorar muito. Assim, a gente quer chegar a 1.000 inscritos, aqui a gente quer chegar às 4.000 horas para poder o canal da gente ser monetizado. Mas né? eu quero chegar a 1 milhão, a 2 milhões, a 3 milhões, a 7 milhões, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu quero chegar a 10 milhões. Eu quero chegar a 10 milhões. Um dia chega, né, fofurinhas? Um dia chega. Dá tchau pra fofurinhas. Não. Depois grava, filha. Depende, grava outro vídeo. Dá tchau pra fofurinhas. Não. Dá tchau pra fofurinhas. Eu gravo aqui novamente, vai. Dá tchau pra fofurinhas. Tchau, fofurinha. Dá tchau, Samara, pra fofurinha. Tchau, fofurinhas. Que Deus abençoe vocês. Beijo.